Vamos lá, 20. Eu envio um anjo adiante de ti. Eu envio um anjo. Deus falou comigo essa palavra. Ele falou: fala com o meu povo que eu envio um anjo adiante deles. Eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. A minha tradução talvez divirja um pouquinho dali, tá? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, e ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. A visita do anjo, ela é quente, tá, irmão? Leu aí ou não? Leu, não teve nem coragem de olhar para mim. Vou ler de novo, porque ele é pesado. Guarda-te diante dele, ouve sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia. Ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Verso 22. Se porém diligentemente ouvires a sua voz, fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. Não te inclinarás diante dos deuses, não servirás nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente, quebrarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, o vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Hoje é dia de Deus curar a gente dentro da casa. Aleluia, igreja. Porque o anjo veio, o anjo da cura está aí, e é o dia da enfermidade ter que sair. Aleluia. E na tua terra não haverá mulher que aborte, e nem estéril, diz o Senhor. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror à tua frente, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas e fujam. Enviarei vespas à tua frente, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem e te ameacem. Deus é cuidadoso. Deus não vai de uma vez não, porque senão cria um caos. Presta atenção. Entenderam aí ou não? Entenderam? Deus não faz tudo de uma vez não, porque senão cria um caos. Calma. Ele vai enviando o exército de vespa, mas não é tudo no mesmo ano não. Calma. Tem gente apavorada demais. Tem gente querendo que Deus resolve tudo na mesma... Não, Deus não vai julgar, fazer, cancelar, atrapalhar tudo de uma vez não, porque senão dá um caos maior. Ele tem calma, ele tem paciência, ele regulariza, ele ordena. Calma, fique em oração, fica tranquilo, o anjo está resolvendo. Você tem que ter fé, irmão, por uma palavra como essa. Tem que ter... Fala, Jesus, ativa minha fé, renova minha fé. Fala aí com Deus, nem que for um suspiro, dá um suspiro, porque Deus vai entender até o seu suspiro. Tem dia que você chega aqui sem fé nenhuma, dá pelo menos uma respirada, para Deus saber que você está vivo. Ele pega esse respiro seu e acha que isso aí é fé. Vamos lá. 29. Não, até o 28, 29 já li. Expulsarei num só dia. 30. Pouco a pouco os expulsarei, até que te multipliques e possuas a terra da herança. Ah, é forte. Porém, os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os expulse. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires os seus deuses, isso será para ti uma armadilha. Está entendido? Deus mandou o anjo
e deu uma direção. Deus mandou o anjo e falou como que o povo devia proceder. Deus manda o anjo adiante do povo de Israel, porque o povo de Israel, você tem que entender, esses textos do Velho Testamento e do contexto da história de Israel, ele arremete para a igreja. Deus chamou Israel, fez com que Israel andasse no deserto, e aí veio Jesus com promessa, e Jesus estabeleceu a igreja, e a igreja hoje ela anda num deserto. É diferente o deserto, mas nós estamos andando em um deserto. Nós estamos trilhando a nossa terra da promessa. Nós também almejamos a Canaã celestial. Israel trilhou no deserto e almejava a promessa da Canaã terrena, que era a promessa deles quando eles saíram do Egito escravo. Nós saímos do Egito, o Egito é o mundo. Nós saímos do Egito, agora entramos no deserto. Qual é o deserto? O deserto é toda essa história construída da nossa vida. E aí nós temos um sonho, um alvo, que é chegar em Canaã, na morada celeste, nos céus dos céus. E aí nós temos que fazer a retratação, a reportação desse texto para nós hoje. E aí a gente faz a transição do texto e entende que verdades que aconteceu com Israel, semelhanças daquilo que Deus fez na vida de Israel, Deus fará na igreja, porque a igreja foi enxertada em Israel. Deus enxertou a igreja. Jesus veio para Israel, Israel rejeitou Jesus. Quando ele rejeita Jesus, Jesus pega os gentios que somos nós, as nações dos povos, e enxerta na mesma bênção, na mesma chamada, na mesma promessa que era de Israel. Então é Israel e a igreja e Israel. Então nós somos, entre aspas, o Israel de Deus também. Então todo o contexto, seja Velho, seja Novo Testamento, serve para nós como instrução, como conhecimento e como revelação bíblica para nós, qualquer dia e qualquer geração. Amém? Então eu vejo 4 verdades, ou seja, 4 afirmativas de Deus, 4 convicções, certezas que o texto me dá, e vejo também 4 promessas a partir do envio desse anjo. Então lá vai a primeira verdade, para ser prático no texto. O verso de número 21 diz assim: guarda-te diante dele, ouve a sua voz. Verso de número 21, primeiro verso 20: eu envio diante de vocês o anjo para guardar pelo caminho e te levar ao lugar que preparei. Verso 20. Também há um texto que eu gostaria de compartilhar sobre a verdade que eu quero expor, que se encontra no escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, diz assim, Hebreus 1, tem uma referência sobre anjos. E qual é a conclusão que fala? Não são todos, verso 14, Hebreus 1, 14 diz assim: não são todos os anjos, ou seja, está falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Presta atenção, Deus aqui no verso 20 promete o envio de um anjo, e diz que esse anjo vai adiante para guardar o caminho e levar o povo a um lugar que ele mesmo preparou. Então a primeira verdade que eu enxergo aqui, ou seja, a primeira certeza que o texto me dá quando Deus manda o anjo, é que ele sempre envia o socorro do alto. Quando as coisas já não tem mais controle terreno, Deus sempre envia uma ajuda do alto. Não são os livros de autoajuda, é a ajuda do alto, não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Você não está precisando de autoajuda, você está precisando de ajuda do alto. Eu não estou precisando de autoajuda, apesar de eu respeitar todas as ferramentas que ajudam, mas a maior ajuda é a ajuda do alto. Nós estamos precisando da ajuda do alto, e Deus sempre envia o socorro do alto.
Do alto vem o seu socorro. Eu olho para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é uma verdade indubitável. O Senhor sempre envia a ajuda que você precisa. E essa ajuda, ela é espiritual. Surge de onde você menos espera. Surge de onde você menos pensa. Talvez não é na ajuda das pessoas melhores intencionadas que sejam. Elas também contribuem. Mas elas tentam e às vezes não conseguem. Mas Deus tem uma ajuda que vem do alto. Ei, deixa eu lhe dizer. Você está precisando de uma ajuda e um socorro que vem do alto. Deus está te prometendo hoje enviar um anjo adiante de ti. Se você recebe essa palavra, creia. Porque o anjo, ele é ser espirituais, ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se você é daqueles que é da salvação, então você tem anjo para te acompanhar, para te socorrer. Você tem presença angelical, tem presença sobrenatural. Tem gente que desfaz dos anjos, sabia? Eu não crio doutrina de anjos. Eu não creio em doutrinas angelicais no sentido de o anjo. Não é isso não, irmão. Não é idolatria angelical aqui não. É presença angelical. Sempre eles atuaram. Os anjos tiraram Pedro da cadeia. Os anjos foram lá soltar Ló, para que o fogo não consumisse Sodoma e Gomorra e ele morresse lá. Os anjos sempre são ministradores, labaredas de fogo, ministros de Deus em favor da igreja, daqueles que hão de herdar a salvação. Mas não é para você criar uma idolatria angelical de achar que você dá ordem a anjo e que o anjo vai, o anjo vem, o anjo tal, Salatiel, Miguel vem aqui, vai lá, não sei o que. Não, isso aí já é uma espécie de religiosidade. Fica tranquilo, porque os anjos, eles são ministros de Deus, amando de Deus, naquilo que a igreja está caminhando, o Israel de Deus está caminhando. Deus sabe aquelas necessidades específicas que eles não conseguem resolver, e Deus envia o socorro do alto. Está chegando resposta do alto, está chegando socorro do alto, está chegando socorro que vem de cima para você, para sua casa, sua família, e eu creio nisso. E o anjo vai bradar, vai chegar, vai romper, vai na frente. Lá no seu comércio, nos próximos negócios, nas dúvidas, nos medos, nas crianças, nos idosos, na nação, na cidade, no trabalho, no casamento, na família, o anjo está chegando. Tem uma presença de Deus chegando para romper. Levanta a mão e fala: eu creio nisso, tomo posse disso. Isso é verdade que o texto revela quando o anjo vem. A gente sabe que a ajuda vem do alto e é dele. Segunda verdade aqui, ou seja, um segredo importante que o texto também revela antes das promessas: não perca o temor. A rebeldia não será perdoada. Repetindo, nunca perca o temor. A rebeldia não será perdoada. Se você não sabe, rebelião é uma espécie de pecado que se assemelha com a feitiçaria. O pecado de rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria. Então, quando um feiticeiro faz um feitiço, uma macumba, um trabalho para invocar e evocar os raios espirituais dos demônios para a terra, quando ele evoca, quando ele clama, quando ele chama, quando ele pede para que demônios desçam, espíritos se manifestam, quando ele faz isso, essas semelhanças há também no rebelde. O rebelde, ele invoca demônios. Deus tem uma ajuda do alto e uma proteção, como um guarda-chuva na cabeça de cada um de nós aqui. É um escudo. Nós temos um escudo protetor. Quando nós atuamos em rebeldia, nós pegamos o escudo protetor que está sobre nós contra os raios demoníacos e tiramos de lado e ficamos desprotegidos. O rebelde não tem cobertura, o rebelde não tem proteção, o rebelde recebe os raios
do feitiço feito por ele mesmo na rebeldia. Então quantas vezes eu ouvi pessoas falando assim: é melhor uma igreja do que um boteco. Depende. Porque se for uma cambada de rebelde abrindo igreja, é um monte de feiticeiro lá atraindo os raios dos demônios para ele. Está em nome de Deus, está cantando em nome de Deus, mas é espírito de rebelião, não será perdoado. E no final você vai ver: não tem indicativa, não tem cobertura, não tem consciência, não tem imposição de mãos dos apóstolos, não tem imposição de mão de liderança para você fazer isso, não tem indicativo espiritual. Não se arvore a fazer o que Deus não chamou para fazer. E nós estamos vivendo isso no Brasil. Pessoas que simplesmente não concordam com algo, sai por aí se arvorando. Ninguém é proibido pregar e evangelizar. Agora tem áreas de atuar na vida religiosa e na liderança espiritual de uma nação, de uma cidade, que não compete a todos. É áreas espirituais que pessoas rebeldes estão entrando, estão se arrebentando, morrendo aos poucos. E está no meio de nós? Está. Qualquer um pode se rebelar. Qualquer um pode se rebelar, mas o pecado de rebelião não será perdoado. Tem que ter muito cuidado, porque a rebelião Deus abate. A rebelião Deus estraçalha, acaba com ele. Acaba. Então tenha temor de Deus. Quando você for decidir, decide debaixo de conselho. Quando você for tomar uma decisão de ir ou de ficar ou de fazer, decida debaixo de orientação. Decida debaixo de conselho, mesmo que não agrade, mesmo que seja uma ideia que não agrada a todos, mas decida debaixo de conselho, porque se não for assim, se achar em ti rebelião, a rebelião não será perdoada. Isso aqui é uma verdade que o texto expõe. Então eu preciso ler isso aí para vocês. Tem um texto também que está em Salmos. Deixa eu ver se eu lembro o salmo aqui rapidinho. A Bíblia diz que o Salmo 91, e naquela oração do esconderijo do Altíssimo, no verso 4 diz assim: Ele te cobrirá. Ele está falando de um salmo protetor. Deus é nosso refúgio, fortaleza. 91:4. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo. Protetor. Amém? Escudo e broquel, pavês e escudo. Vamos ler de novo? O Senhor te cobrirá com as suas asas, com suas penas, sob suas asas estará seguro a sua verdade. Então você tem que andar debaixo de verdade, para não ser encontrado atos de rebelião em seu coração. Tenha temor, porque a rebeldia não será perdoada. Terceira verdade, ou certezas que o texto traz. Deus falou: o meu nome está nele. O anjo vai aí, mas o meu nome está nele. Isso é forte, tá? Isso é muito forte, porque é um representante direto de Deus, é o próprio Deus. E quarto, o verso 22: se porém diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que ele disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então quando Deus manda o anjo, ele sempre envia o socorro. A rebeldia não será perdoada. O nome de Deus está no envio desse anjo. E você tem que saber uma coisa: a peleja não é sua. Está escrito aqui: se você obedecer, eu serei inimigo dos teus inimigos. Deus falou assim: fica tranquilo, porque se você estiver em obediência comigo, eu vou batalhar as suas guerras. Se você estiver comigo, eu vou guerrear. Eu serei inimigo dos teus inimigos. Então eu aprendo uma verdade aqui: a vingança pertence a Deus. Ninguém é obrigado. Você não foi chamado para ser vingador. Eu não fui chamado para me vingar de ninguém. Eu não utilizo ferramentas de vingança.
que a minha vingança, a nossa vingança ou a vingança pertence a Deus. É só a Deus que pertence. Então não seja vingativo, não seja vingador, não fique procurando coisas para se vingar, artifícios, malignidades, sentimentos, pensamentos para você se vingar. Não faça isso. A vingança pertence a Deus. Amém? Então isso aqui são 4 certezas que o texto traz quando o anjo vem. 4 certezas que nós temos quando o anjo está presente na frente da batalha, na frente do exército de Deus, na frente da igreja. Mas esse texto revela 4 promessas, para que nós precisamos terminar essa campanha com essas 4 promessas na mão. Você recebe essa palavra hoje aí, em nome de Jesus. A primeira promessa, o texto está no verso 25, diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Deus vai abençoar o seu pão lá, Ivanilde, em nome de Jesus. O pão da mão da padaria, abençoar profissional, abençoar a casa, o pão, a amassadeira, na autoridade do nome de Jesus. Deus vai abençoar a vossa água. Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Então tem promessa. Mas tem um segredo nesse texto 25, a parte B do versículo: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Eu quero falar uma coisa importante, porque 22 eu vou trabalhar muito com essa parte, essa área de cura física na igreja. Eu vou ministrar muito sobre curas, sinais, maravilhas o ano que vem, porque a igreja vai estar de casa em casa e no templo, e a gente vai atuar como um perfil de Atos dos Apóstolos, expulsando os demônios, curando os enfermos nas ruas, na cidade. Chegou um tempo que deu, até nós estávamos vendo na Escola do Clamor, uma introdução que eles fizeram nos Estados Unidos. Vão fazer a Escola do Clamor aqui em janeiro, lá na Lagoinha, né, Alisson? Inclusive, acho que até o Alisson, alguém vai participar, não sei se é só o Alisson e o Wellington. E os líderes estão pensando, e eu tenho acompanhado muito o Antônio Cirilo, o pastor Antônio Cirilo tem dito que Deus está desenvolvendo, e eu estou ouvindo muito ele, até aconselho os irmãos a ouvir o pastor Antônio Cirilo nas lives, naquilo que ele faz, para poder você também entender o que eu estou querendo passar, a unção que Deus está querendo desenvolver aqui sim, que eu falo aqui no Brasil e nesse tempo. E nós precisamos pegar esse gancho para entender para que caminho Deus vai, para que caminho Deus vai direcionar a igreja, o que é que tem que acontecer num tempo difícil como esse. E eles estão plenamente convictos, eu já estava convicto disso. Quando começou a surgir alguns profetas, a gente começou a ver quem está alinhado com isso. A gente começou a perceber que tem muito líder no Brasil que está alinhado com essa mesma ideia, com esse mesmo pensamento, que é a ideia de que Deus vai começar a fazer sinais palpáveis, físicos, sinais e maravilhas. Vai fazer, já tem feito, mas vai fazer com mais evidência, com mais clareza. Por quê? É necessário Deus fazer os sinais de volta. Por quê? Porque a incredulidade do povo aumentou. Tem gente que não volta mais para a igreja. Tem gente que já participou, já viu anjo, já viu fogo, já viu bola de fogo, já cantou, já chorou, já jejuou, já passou por de vigília, que não volta mais para a igreja. Tem gente que está com o coração embrutecido, endurecido e a mente cauterizada. Sabe quando você cauteriza? O processo de cauterização é como se fosse o processo de soldar. Você pega os fiozinhos, junta e passa uma solda. Aí você cauterizou. Então apresentou um fechamento de curto. Certo, Paulo? Aparelhou. Aquilo que tinha fluxo, fechou. Está cauterizado, está bloqueado, não volta. Mas muitos deles ainda vão conseguir retornar, sabe por quê? Por causa dos sinais. Só os sinais vão desbloquear algumas pessoas. Somente sinais e maravilhas desbloqueiam pessoas. A Bíblia diz
que esses sinais foram feitos por Jesus para que as pessoas crescem que ele foi enviado por Deus. Jesus fez muitos sinais na sua época para que o povo acreditasse que ele foi enviado por Deus e que ele era o Filho de Deus. Jesus falou isso em João. João é o único evangelista que não usa que não fala tantos milagres. Ele não expõe tantos milagres. Ele usa, inclusive ele nem usa essa expressão cura e milagres. Ele usa a expressão sinais. João disse que Jesus principiou seus sinais transformando água em vinho. Então João quis apresentar os sinais. Por quê? Diferentemente de Mateus, Marcos, Lucas, por que João apresenta sinais e não usa a expressão milagres, curas? Por quê? Porque através dos sinais as pessoas criam que Cristo era o Filho de Deus. E João é o único evangelista que apresenta Jesus como Filho de Deus, como Verbo de Deus. Então, para acreditar que Jesus é o Filho de Deus, tem gente que tem que ver sinais. Chegou o tempo de Deus desembocar os sinais para desbloquear a mentalidade dos incrédulos. Você crê nisso ou não? Dá uma ajudinha pro pregador, meu irmão. Levanta pelo menos a mão. Se você ficar assim, meio do jeito que você está aí parece que você não crê nem para você, nem para os outros. Porque parece que a mente cauterizada é a sua, não é do outro que eu estou falando, não. Você não está aqui não, em nome de Jesus. Dá uma batidinha assim, ó. Falando, estou aqui não. Se tiver algum fio dando curto aqui, pá, sai de mim. Vai, dá um croquinho aí para ver se descola a placa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinais vai fazer o mundo crer. O mundo vai crer. Gente que está aí fora vai ver as igrejas, Deus usando as igrejas e os sinais acontecendo dentro do culto. Vai ser um mover. E eu estou orando, jejuando, buscando, conclamo você a fazer isso, já a começar agora, porque Deus vai fazer sinais. Vai ser tantos sinais que você vai ficar boca aberta. Você vai falar, mas eu não pensava que eu ia viver essa fase, pastor. Vai viver. Vai viver. Vai experimentar. Jesus, derrama sobre mim uma unção de milagreiro, porque eu quero curar gente na rua. Irmão, você pode pedir com ousadia. Os discípulos de Jesus saíam assim, colocavam a mão assim, o leproso era curado. E essa unção está voltando para a igreja. Agora, quem não entrar nesse alinhamento, falar igual a minha mãe, nesse alinhavamento. Minha mãe. Como é que a pessoa, quando as pessoas faziam costura, como é que chama? Alinhavo? Alinhavar? Tem essa expressão? Será que isso aí tem no português? Tem? Alinhavar. Tem gente que Deus não vai só alinhar, não. Deus tem que alinhavar. Pegar a agulha. Pegar a agulha e costurar de novo. Porque está todo desalinhavado, desconchavado, tudo arrebentado. Aí Deus tem que alinhavar. Aí eu falei para você que eu conhecia essa expressão alinhavar, porque minha mãe era costureira. Minha mãe era tudo, né? Quando a gente tinha dinheiro, então ela era costureira. Costurava short. Nossa, costurava, cortava cabelo. Minha mãe era cabeleireira, era tudo. Antigamente muita gente era assim, porque não tinha dinheiro. Era 5 filhos para dar short, bermuda, camisa. Tem que costurar, tem que cortar cabelo. Como é que vai pagar cabelo para 5 meninos? Mas alinhavar ela sabia. Deus vai alinhar essa geração com os sinais. Os sinais. Aleluia, você crê nisso? E Deus está falando assim: eu vou tirar as enfermidades do meio de vocês. Tem alguém doente? Tem alguém enfermo? A irmã estava me contando que ela passou uma crise de enfermidade e disse que estava prontinha para morrer, quase morreu, mas está aí no culto hoje porque, segundo ela, segundo os médicos, não tem explicação, porque o fígado dela já estava se decompondo, uma hepatite gravíssima, né, irmã? Mas Deus trouxe de volta aí para o louvor da glória de Deus. Deus começou a fazer sinais. Segunda promessa, verso 26. E na tua terra não haverá mulher que aborte e nem estéril. A esterilidade espiritual e física, a esterilidade,
sairá do meio do povo. Essa apatia espiritual, essa fraqueza do povo em pregar a palavra, em gerar filhos espirituais, também será algo que vai acabar, porque Deus vai levantar uma geração com sinais, que prega com poder, que prega com sinais. Irmãos, não fica decepcionado não, não fica em luta não, irmão. Não desacredita do que Deus vai fazer não, pode ficar em paz. Está tudo um caos, mas precisa estar um caos para Deus começar a fazer sinais. Não fica com medo, não tenha medo não. O negócio é que muitos vão desfalecer. Muitos nessa pegada vão morrer, não vão aguentar. Mas você vai, Deus vai contigo. Deus vai adiante de ti, na autoridade do nome de Jesus. Não haverá estéreis, não haverá mortandade, não haverá esse espírito de mortandade. Haverá vida no meio do teu povo. Terceira promessa que o texto nos ensina, verso 27. Enviarei o meu terror na tua frente, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Ele ia confundir os inimigos. Ele ia confundir tudo. Deus fez isso com Israel. Farei que todos os teus inimigos voltem as costas contra ti. Deus vai aplanar, organizar a situação. Você crê nisso? Quando ele fala que ele vai confundir a situação dos inimigos, é para poder colocar a casa em ordem. Falta pouco para Deus organizar a casa. Falta pouco para Deus colocar as coisas em ordem. Não perca a paciência. Não dê ouvidos a demônios. Não dê ouvidos a espíritos malignos. Não dê ouvidos às vozes que te confundem. A Bíblia diz que Deus vai confundir os adversários a teu respeito. Eles vão ficar perdidos e Deus vai te dar a vitória. Você vai entrar e vai sair, e a bênção vai ser com você e com a sua família. Por último, do verso 28 adiante diz assim: enviarei vespas à tua frente, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus adiante de ti. Não expulsarei num ano só, para que a terra não transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem. Sabe por quê? Porque Deus ia mandando as vespas, as coisas eles vão destruindo tudo, vai ficando muito bicho morto, vai atraindo feras para os ambientes, e vai criando um caos e fica um deserto depois. Então Deus não pode fazer tudo de uma vez, porque senão o caos aumenta. Mas que Deus vai limpar o caminho, mas que Deus vai dar grande livramento, Ele vai. A última promessa é essa: Deus operará grande livramento no meio do seu povo. Ele prometeu aqui enviar um exército de vespas. Ele me prometeu aqui enviar o terror. Quando Deus quer causar um terror, irmão, Ele faz. Quando Deus quer colocar pressão, Ele coloca. Quando Deus quer fazer o camarada entrar no eixo, Ele faz. Não tem ninguém aqui que tem queixo de ferro não, meu filho. Deus pega e coloca o anzol aqui, ó. Esse negócio. Ou você vem ou você vem. Ou anda ou anda. E Deus manda dizer assim: eu vou expulsar os inimigos. Eu vou enviar o meu exército. Eu vou dar grande livramento a vocês. Eu vou limpar o caminho para vocês passarem. Eu estou enviando um anjo hoje. E esse anjo está aplanando o caminho de vocês, dando grande livramento para você, tirando as enfermidades do meio de vocês. Confundindo os inimigos que se levantaram contra vocês. Os inimigos vão entrar em parafuso, tá? Daqui para frente ninguém vai entender. Sabe por quê? Porque
A igreja do Senhor, ela vai começar a compreender o espiritual. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Vai começar a sair, começar a aparecer sinais. As enfermidades serão arrancadas. Hoje já vai ter gente aqui que já vai sair daqui hoje sem enfermidade. Fica de pé.